Eu vou puxar Ederson. Pelos dois que tiveram Ederson sob seu comando recentemente, né? Um com direito a dedicatórias e grandes músicas aí, e outro com muito obrigado por evitar o rebaixamento de forma bem no limite. Evitou. Fazendo muita besteira no Goiás. Aí tirou o ponto, aí ajudou o Fortaleza. E aí, quem começa dando seu testemunho sobre Ederson Moreira? Quer começar, Louco? Eu acho que o Passinho, ele gosta mais do Ederson do que eu. Eu acho que é melhor. Técnico bom. Eu quero até dar uma alfinetada em Fred, porque há alguns programas atrás, Fred falou que Ederson seria uma tragédia, seria o apocalipse no esporte. Aí hoje é que eu tava esperando ele vir com uma tuitada daquelas que só o Bote Figueiredo sabe fazer, ele vem e fala, não vai ser tão ruim não. Porra, me quebrou. Não, eu não cheguei, veja só. Tu foi amador, meu irmão. Tu foi amador. Não, eu não cheguei a dizer que seria uma tragédia, não. O apelido do cara não é Fire por outra Veja, coisa, não. Eu não gosto de Ederson. Eu não gosto de Ederson. Quando a merda é cobre, meu irmão, é só você ler os comentários. Eu ri demais teu comentário lá, o cara. Eu esperei o dia todo só para ler isso. Porque o cara precisava da palavra. O cara precisava da palavra ali para tranquilizar. Para tranquilizar, porra. Veja, eu vou ser muito direto e muito sincero. Eu não gosto de Ederson. Já gostei de Ederson. Um tempo atrás, porra, só que ficou muito para trás. Eu acho que Ederson, desde a primeira passagem do Bahia, né, que foi quando eu comecei a ver de perto e achar um treinador de muita conversa e pouca efetividade, eu fui desgostando de Ederson e não queria Ederson no Sport de jeito algum, sabe? Mas eu não queria jamais no meio do campeonato. Eu acho que a escolha do Sport por Ederson em novembro, dando a ele a formação do time e um discurso, não sei se vai ser colocado em prática, de que há dinheiro, de que há condição de fazer um time de ponta para a Série B, eu acho que o Sport pode ter ido pelo caminho de redução de risco, sabe? Eu não estaria mais tranquilo com o Alan Al, por exemplo, que é um cara que eu indicaria. Eu acharia o Bonomi foi muito bem no Vila Nova, está no ponto para treinar uma equipe da primeira página da Série B. Se fosse Alan Al, eu estaria aprovando a contratação. Mas internamente eu não estaria seguro. Se fosse Daniel Paulista, a mesma coisa. Tá? É muito difícil, né? Dentro do mercado possível, que o Sport tenha um treinador. Eu acho que o Sport foi numa linha meio grife, meio estabilidade, meio experiência, que talvez funcione. Ele tem um certo lastro, ele tem, queira ou não, um treinador vitorioso. É mais vitorioso do que derrotado na carreira. Mas ele vai deixando desgaste por onde passa. Pode voltar, Passinho. Desde que ele entrou no G4 com o Botafogo ano passado, ano passado, ele ficou no G4, não saiu mais, e quando pegou o Bahia agora também pegou no G4 e não saiu do G4, né? Então ele traz essa certa estabilidade, com certeza. Eu acho que um grande mérito de Anderson, que o Sport está levando agora, e que o Bahia não levou, é Ed Carlos, que é o preparador físico de Anderson. Ele foi fundamental aqui no Botafogo. O time do Marcelo Chamusca, né, que treinou o Botafogo antes do Anderson, morria muito cedo. No segundo tempo o time já estava esgotado, assim, no meio do segundo tempo já não jogava mais bola praticamente. E quando o Anderson chegou trazendo o Ed Carlos, isso mudou muito. E teve até um fator motivacional, né? No primeiro jogo do Botafogo com o Anderson, que foi Botafogo 1-0 no Confiança, lá no Sergipe, o Bastidores do Botafogo, né, na Botafogo TV, pegou a preleção de Ed Carlos e ele fala a frase, mais ou menos não serve, temos que jogar como se fosse o último jogo e tal. E esse mais ou menos não serve acabou virando um bordão dentro do Botafogo, virou faixa da torcida. A torcida fez uma faixa imensa, levou pro estádio com mais ou menos não serve. Gritava o nome de Carlos antes dos jogos. Ele virou um grande personagem desse acesso também junto com o Anderson. E era um preparador físico que realmente mudou o Botafogo naquela reta final de campeonato. Até possibilitou que o Botafogo ganhasse tantos jogos, né, naquele período. Então acho que é um grande trunfo do esporte.
Anderson tem um fator curioso, porque ele fez muito bem a reta final da Série B, né, isso é indiscutível, foi fundamental o processo, mas quando as coisas começavam a sair do trilho da vitória, ele se desestabilizava. E isso causava um frisson muito grande dentro do clube. O primeiro exemplo que a gente teve disso foi na derrota do Botafogo para o Avaí, ainda na Série B. Acho que foi a única derrota de Henderson no Newton Santos, se eu não me engano. E foi um jogo que estava começando a voltar ao público, né, por causa do Covid. Então, assim, nem 1.000 pessoas no estádio, tiveram 700, 500, por aí. E uma dessas poucas pessoas que estavam no estádio começaram a reclamar quando o Botafogo toma o segundo gol do Avaí. E Ederson vira para a arquibancada e xinga os torcedores de volta, causou uma imagem muito ruim, né, com a torcida. E ele se recusa a pedir depois. E aí no Carioca desse ano, quando o Botafogo acabou, né, perdeu o Rafael Navarro, que era o principal centroavante do time, perdeu o Marco Antônio, estava sem o Oyama ainda, o Oyama tinha voltado para o Mirassol, então era um time muito em reformulação, o time não engrenava e Anderson começou a dar declarações criticando o John Textor, falando que se não tivesse reforços para o Carioca não ia dar, e aí criticava a torcida, brigava com a torcida, e quando saiu, muitos torcedores, eu inclusive, tinha a sensação de, pô, ainda bem que ele saiu logo, porque esse barco estava começando a afundar. Então, isso é uma característica que no esporte, ano que vem, pode ser preocupante. Se o esporte não fizer a Copa do Nordeste boa, por exemplo, ou fizer um estadual bom, e até o fato de já estar na terceira fase da Copa do Brasil ajuda né, a não acontecer isso. Mas se as coisas começarem a sair do trilho no começo, essa instabilidade, essa falta de inteligência emocional do Anderson, que ele demonstra muitas vezes, pode atrapalhar. Acho que em questão de elenco, o esporte já tem um titular definido, que é Fabinho, que ele viu o Fabinho no Botafogo e jogava muito com o Fabinho titular, então ficando no esporte, tem um titular garantido para a posição. E deve ficar. Acho até que o Anderson pode tentar trazer algum jogador. E eu acho que ele pode até pedir alguns jogadores, viu, pro esporte, não duvidaria. Alguns jogadores que ele trabalhou no Botafogo e que vão perder espaço agora. No caso do Chay, por exemplo. O Chay interessou o esporte, né? Pelo menos foi o que se noticiou. Aí vem 2 músicas, né? Se vem a Chay, ainda ganha 2 músicas. Ganha 2 músicas. Pois o Botafogo exporta alegria para os outros times. Mas assim, eu estava até comentando com um amigo outro dia, que é torcedor do esporte. Anderson tinha um problema que o esporte, a torcedor do esporte hoje já conhece, né? Que tinha dificuldade de jogar fora de casa. O Botafogo em casa ia muito bem, ia para cima, buscava placares até elásticos quando possível, mas fora de casa era um problema, era um time para trás, era um 0-0, quando dava sorte, ganhava de 1-0 num gol sofrido. Então, eu acredito que isso também pode ser um fator de complicação pro esporte, né? Pois é. Eu acho que nisso aí... O contratou o Guto ou o Anderson aí? São parecidos. Tanto que a chegada de Anderson no Bahia não mudou nada o Bahia. Não, falei brincando. Inclusive, a gente até foi debate, né? Foi o 6 com meia dúzia. Duas vezes. Isso já aconteceu de Guto para Anderson 2 vezes. Mas Anderson por Guto, assim, são... eu gosto de Guto Ferreira, o trabalho de Guto Ferreira. E na hora que teve essa troca, assim, trocou por um modelo, para algo muito parecido. E aí, Luca, a raiva? Cara, o Anderson não foi o treinador que mais me deu raiva, mas ele foi, assim, um top 3. Acho que a longevidade dele atrapalhou muito, cara. Os melhores jogos do Fortaleza com o Anderson não era o treinador, era o auxiliar dele, né? Por causa do Covid. Ele é um cara, o Fortaleza com ele perdeu alguns jogos da Série A, mas depois da mudança de 2021 só perdeu aquele jogo do Santa. E é muito isso que o Passinho fala, cara. Ele tem muita dificuldade de jogar fora de casa, mas no Fortaleza ele tinha dificuldade de jogar. O Fortaleza não jogava bem com ele, de forma alguma. Era muito feio, cara. E era o mesmo time que o Vojvoda levou para a semifinal de Copa do Brasil e quarto lugar do Brasileiro. Era o time que perdia para o Santa Cruz Reserva, no Castelão.
Era muito ruim mesmo. Era E eu acho que o pior disso não era no futebol, porque apesar de ser ruim e feio, ganhava a maioria dos jogos. Eu acho que era o tratamento dele de desdém com o torcedor, de ele não levava a sério as reclamações da torcida, ele tratava com desdém, ele diminuía, ele desrespeitava a imprensa em muitos momentos em coletivo. E isso foi um posicionamento muito parecido que ele teve também no Ceará quando era treinador. E, cara, isso ele vai minando o trabalho dele com a imprensa, com o grupo. Então, ó, claro que o grupo não vai gostar, né? Especialmente grupos assim que tem jogadores mais identificados. E eu acho que no momento que ele saiu do Fortaleza, e ele saiu sendo eliminado da Copa do Nordeste dos pênaltis pro Bahia, que depois viria a ser campeão da Copa do Nordeste naquele momento, eu acho que trouxe um alívio, né? Saiu com peso. Ele não tinha um bom relacionamento com a elenco, não tinha um bom relacionamento com a empresa, não tinha um bom relacionamento com a torcida. Eu acho que ele pode dar muito certo no esporte em certo momento. Eu só acho que o trabalho a longo prazo do Henderson problemático. Eu não conheço um trabalho do Henderson que tenha sido bom por mais de 6 meses. Mesmo onde ele foi campeão da Série B. Com Goiás, com o América Mineiro, ele chegou com o time rodando, foi campeão, Botafogo a mesma coisa. E quando vira o momento, o negócio começa a desandar. É aquela questão, cara, ele pode ganhar o Pernambucano, por exemplo. Mas quando começar a Série B, talvez já não esteja rodando da mesma forma. Ele não consegue O manter Pernambucano aquilo. tende a ser de um nível de exigência muito baixo, né? As Cara, o indicações que nível de ele fez exigência aqui dele para do Fortaleza era contratação baixo. foram. O Henderson quase foi eliminado antes da semifinal do estadual, velho. Ele largou o Fortaleza em 4º lugar no estadual. Cássio, palavras sobre Henderson. Meu velho, não, eu acho que poderia ter apostado diferente. Yuri Romão ficou empolgado com vai ser uma bomba que vai anunciar isso na véspera. Aí João Vitor já conseguiu antecipar ainda ontem, que seria Henderson. É um nome que tem mercado. Pô, um cara que já ganhou 3 vezes a Série B nos pontos corridos nos últimos 10 anos. Não é que o cara ganhou a Série B lá em 91. O cara ganhou Goiás em 2012, América Mineiro em 2017, Botafogo em 2021. 3 vezes nos pontos corridos. Assim, tem gabarito para o objetivo principal do esporte nessa temporada, que vai ser uma Série B mais acessível do que foi a desse ano. Pelo menos assim, em tese. Porque no Brasileiro da primeira divisão, por exemplo, o esporte ficou em 2020. Em 2021, que era muito mais acessível, caiu. Mas, assim, a segunda divisão de 2023 teria a ser uma segunda divisão mais acessível do que foi a desse ano. Obviamente, ele pode cumprir o papel dele, mas eu acho que os últimos trabalhos, mesmo incluindo até o Botafogo, a forma. Porque o Passinho falou: veja só, o cara foi campeão, mas não tem a quantidade de problemas que tinha de relacionamento, de temperamento, de relação com a torcida, de relação com o grupo, de indicações, problema com indicações. O desempenho fraco fora de casa, ganhou o campeonato, ganhou. Mas veja como não foi o Cruzeiro de Pesolano. Que assim, de dominar a Série B, assim, de dizer, porra, esse cara, ano que vem, um ajuste aqui, outro ali, o Cruzeiro vai ficar azeitado. Então, eu acho que o Sport pode ter diferente. Veja só, é um nome ruim? Não é um nome ruim. Não vou dizer que é um nome ruim. Não estaria na minha lista, mas também não fala assim, porra, a reação que eu tenho não é quando o Sport anunciou o Dalpozo. Todo respeito a Dalpozo. Quando o Sport anunciou o Dalpozo, não fazia sentido. Ali era um treinador que estava muito embaixo, estava em Santa Catarina, estava muito embaixo. Nesse caso, é um treinador que há um ano estava conquistando o objetivo principal que o Sport tem para o ano que vem. Então, há uma diferença. Dalpozo já tem até subido, mas tinha sido em 2013. Tinha sido, fazia tempo, né? Então, eu coloco o reticência. Assim, ok, achei uma contratação ok. Obviamente, não tive a empolgação legítima de Yuri Romão, de ter tido a empolgação que ele teve com o treinador. E não é uma regra, né? O presidente não precisa ficar empolgado com a contratação do treinador, não, mas nesse caso o presidente ficou. E eu trato como um cara que pode ajudar. Agora, isso que Luca falou dos 6 meses é justamente a impressão que eu tenho.
O fato de o Sport jogar a Copa do Brasil só na terceira Eu acho que fase. no América ele passou mais tempo, viu? Não, Porque ele caiu com a América. Ele entrou caiu ali com a na América. lista. mas eu não estou falando de regra, não. Não estou falando de regra, não. Estou falando assim, de que com 6 meses, que é um trabalho a longo prazo, que o Sport precisa de um trabalho a longo prazo, que pode corroer antes, mas assim, é uma hipótese muito grande. A questão é a seguinte: alguns elementos vão ajudar. A Copa do Brasil na terceira fase vai ajudar, porque a primeira fase tem sido um moedor de treinador do Sport. Foi assim desde 2020, desde 2019. De 19 para cá, todos os treinadores caíram na primeira fase e foram eliminados. 19, 20, 21, dos 4, 3 após a eliminação, e o único que foi um jogo seguinte, que deram um jogo que ele seria demitido ali, foi Milton Cruz. Que aí deram o jogo seguinte, ele perdeu e aí caiu. Todos os outros foram demitidos. Anderson não vai ter esse problema. Vai ter uma segunda fase onde a pressão vai ser completamente diferente, porque o Sport vai estar no pote 2, então tende a pegar um adversário bem complicado no joguinho de volta e tentar qualquer coisa. Mas não vai ter a pressão na primeira fase. E a terceira fase é a terceira fase, ou seja, é bem depois, ou seja, lá ele vai ter só o Nordestão e o Pernambucano sem ter esse problema. Isso vai ajudá-lo. O outro ponto positivo. O time, e esse é até mais importante, na verdade. O time que o Sport terminou a Série B, já tinha falado antes de falar agora, é um time que sobe em 2023. Não sei se o Sport vai manter Thierry, não sei se o Sport vai ter porque Labandeira, por exemplo, só fica até junho, não sei se vai ter Labandeira na Série B, mas o time principal do Sport, o time do Sport que terminou a Série B, é um time que... Com o goleiro sobe, né? Sim, desculpa. Quando eu falei do ninguém, tirando o goleiro, tá? Tudo que eu falei até aqui, tirando o goleiro, assim, a partir do lateral direito, da escalação, pulo o goleiro, do lateral direito para frente, esse time sobe. Aí você precisa de um goleiro, mas porque é tão Vocês não sabem quanto que eu sofri com o Saulo aqui. Não, eu vou mandar de volta para a tua SAF. Segura aí, SAF. O Coutinho também não fica no Sport, né? O Coutinho também não fica. Coutinho não, mas veja só, mas no caso mais com o Coutinho, mas o Wagner Love pode ser o centroavante, o Sport pode jogar com dois foi melhor do que Coutinho, inclusive, né? Se Coutinho ficar, acho que seria um bom nome para ficar. Seria bom. Eu acho que o Sport não deveria comprar. Coutinho não fica. Então, ele não fica por empréstimo, né? Mas não é tão caro. Mas o Fortaleza não quer emprestar, o Fortaleza quer vender. Aí eu acho que o Sport vai ou aproveitar. Um dos dois. Não, mas no caso para o Sport seria ou compra, não vai querer emprestar. Então, eu não compraria. Eu não compraria o Coutinho. Um reempréstimo, ok. Mas também se sair, eu também acho não compraria, não. Se sair, dá para buscar. E querendo até buscar, Wagner Love fica ali. Precisa de um goleiro. Mas veja só, para o cara não pegar para o pé da letra o time, é uma espinha dorsal montada, se for sendo mantida, para subir. Isso ajuda. Agora, os pontos contrários. A deficiência de Anderson é a deficiência que neutralizou o acesso do Sport esse ano. Porque que foi ser produtivo fora de casa. O Sport está trazendo um treinador que não é produtivo fora de casa. E foi exatamente isso que fez o Sport não subir. Porque o aproveitamento do Sport como mandante, se alguém quer assinar esse aproveitamento de 2023, está assinado. A pontuação que o Sport teve como mandante em 22, pode assinar em 2023. Não sei quanto o Sport vai fazer fora de casa, mas se me der essa pontuação como mandante em 2023, eu aceito, porque foi excelente. O Sport foi um mandante excelente, agora foi um visitante mequetrefe. O Sport foi um visitante, assim, bizarro. Aí tá trazendo um treinador que não tem um perfil para mudar isso. Isso eu acho preocupante. Com o Wagner Love jogando do início da temporada, vocês acham que ele consegue manter o mesmo rendimento? Veja só, eu não faço ideia, mas uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: fisicamente, o cara surpreendeu demais. Luca, num nível difícil de entender, na verdade. Difícil de entender, mas eu concordo com você. Uma temporada de 50 a 60 jogos eu não sei. Mas ele não vai ser, mas vai ter outros atacantes. Aí, o ponto é o seguinte: se Coutinho sair, vai buscar outro, mas pelo menos tem um. Foda não ter nenhum. Porque quando o Mikael saiu, o Sport ficou sem nenhum. Assim, ninguém que rendesse. Foi Búfalo ali na Copa do Nordeste, ajudou, mas depois não ajudou mais. A saída de Mikael foi um problema. E nesse momento, se Coutinho sair, pelo menos tem um que rende. E o outro problema é dinheiro. Até que eu falei de Mikael, é dinheiro. Em 2022, não vai ter cota, vai ser um novo contrato da segunda divisão. Não é aquele contrato clássico dos últimos anos que todo mundo já sabia tabelado. É 7, 8 milhões para todo mundo. Não é esse contrato. Acabou o contrato da Globo.
que a Globo detinha todos os sinais, TV aberta, TV fechada, pay-per-view, sinal internacional, streaming, todos os sinais eram da Globo. Acabou esse contrato e agora vão ser pacote. Até Gabriel Wacker, do Notícias da TV, ele até falou que é muito possível que seja bem dividido. O SBT pega a TV aberta, o grupo Disney está interessado na TV fechada e a Globo continua interessada só com pay-per-view. Ou seja, pode sair distribuindo, ou seja, seriam vários contratos, você vai recebendo aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não vai mudar a vida, não. Pode ser até mais de 8, pode ser de repente 12, pode, mas não vai ser 20. Dificilmente vai ser 20 milhões, ou seja, vai continuar sendo uma grana enxuta da televisão. Dificilmente vai ser uma grana acima disso, vai ser uma grana enxuta. E o esporte não tem, nesse momento, nenhuma perspectiva de fazer com vendas o que fez esse ano. Ao vender Mikael, Gustavo e Maílson. Essas 3 vendas deram para o esporte 27 milhões de reais. O esporte teve uma cota robusta nessa temporada. Não usou o dinheiro todo, é verdade. Não usou o dinheiro todo, mas o contrato de Juba, por exemplo, vai até julho. Tem 6 meses. Aí, se o esporte fizer uma venda com Juba, como fez a de Maílson, que estava faltando 6 meses, vai ser o quê? 3 milhões, 4 milhões? Tipo, aí vamos supor que consiga isso. Onde é que vai arrumar mais 23? Não tem. Nesse momento não tem. Então, a falta de perspectiva para vendas desse porte, para mim, é uma preocupação enorme para o caixa do esporte no brasileiro. Mas, ao mesmo tempo que em novembro de 22 o esporte está contratando o Anderson, eu acredito que, considerando a responsabilidade que essa direção vem tendo, pelo menos da forma como a gente tem acompanhado aqui, eu vou ver o balanço ainda, mas da forma como tem acompanhado, a responsabilidade de pagar salário, de fazer tudo, para estar contratando o Anderson agora, creio eu que exista uma projeção de receita para bancar esse time que vai ser mantido. Renovou, né? Ampliou o contrato com o Bet Nacional, né? Renovou, ampliou os valores, inclusive. Mas não bate 27 milhões, Fred. Ele não bate 27 milhões. Não bate. Então, mas eu estou dando o crédito de que essa direção está considerando que vai ter essa receita para bancar isso, que não é um balão de ensaio como foi o time de 2018, que Arnaldo Barros foi contratando, daqui a pouco mudou um contrato ali e tal, pronto, virou um castelo de cartas e não tinha dinheiro para pagar mais ninguém. Pronto, que não seja aquilo. Não sendo aquela calamidade, sendo o time que vai pagar, que consiga pagar seus salários, eu acho que é um candidato natural, porque o esporte amarrado, até a última rodada tinha lá uma chance de 0,1% no campeonato com Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Bahia, no campeonato... Sem goleiro, sem atacante. Sem goleiro. Pô. Quando a gente fala sem goleiro, com todo respeito ao profissional, mas é sem goleiro mesmo, pô. Tipo, tá ligado assim? O Sport jogou. Assim. O Sport jogou, Luca. O segundo turno sem goleiro, porra. Sem goleiro. Sim, mas dizer o quê? Sem goleiro. Tinha um cara que a bola que ia no gol era gol, pô. Então, se toda bola que ia no gol era gol, não tem goleiro. Castou bola no meio de campo. Ali acabou. O Salmo já me fez perder R$50 no Bet Nacional. O Sport levou 8 gols no primeiro turno, levou 8 com 2 rodadas do segundo turno. sem Maílson, tá? Tipo, Maílson foi vendido. Aí já vendeu. Então, assim, jogou um turno sem goleiro. Não acho que vai jogar sem goleiro de novo. Então, assim, e jogou classificação fora, né? No pênalti o goleiro faz aqui. Não, mas ali acontece. Se vocês quiserem, tem o Kennedy, que está indo pro Santa, que está aí sendo apalavrado pro Santa Cruz, é bom goleiro. O Botafogo vai se livrar de Douglas Borges também. Cássio, aqui não vem coisa boa, não, Cássio. Pode seguir em paz. Não, veja só. Vai pra mim. Aí deixa eu com o Saulo aqui mesmo. Aí pelo menos já. Deixa com o Saulo. Mas só falando que o Cássio estava falando aí de vendas, né, e tudo mais. Anderson teve até uma boa relação com a base aqui no Botafogo. Ele botou alguns jogadores para jogar, o lateral esquerdo, Hugo, por exemplo, ele deu bastante oportunidade. O Romildo, volante, que virou Del Piage depois, cresceu muito na mão do Anderson. Ele teve uma boa relação com a base, pelo menos, foi um ponto positivo. E inclusive eu falei do lateral esquerdo. A base do esporte é boa nesse momento. Muito boa. Com o Renzo, o Aju, né, o Paulinho, tem bons jogadores. Veja só, a base é boa. Mas quando eu falo em perspectiva, Passinho, até para de repente não ignorar esse assunto que você falou, ainda bem que você acompanha, que você está por dentro disso, que era o seguinte: um cara desse pode chegar a um clube europeu quando o cara nem paga, eu vou pagar 10 milhões. Pô, Cássio, tu dissesse que não tem perspectiva, é diferente. Quando eu estou falando o seguinte, perspectiva é o seguinte: Mikael estourou no profissional, foi vendido. Gustavo estourou no profissional e Maílson já era realidade.
havia perspectiva da valorização na profissional, inclusive rendendo na primeira divisão. Um cara da base, nesse momento é sub-20, se esse cara explodir durante um ano, isso não é perspectiva, o nome disso é surpresa, tá? Perspectiva é de uma coisa que já existe, tipo, Mikael estava ali, ó, a gente sabe que esse cara vai ser negociado. Gustavo mesmo, a gente sabe que esse cara vai ser vendido muito bem. É isso que eu tô falando. Se desses nomes que Pacini falou, um desses render, ótimo para o esporte. Mas qualquer um desses nomes, o nome precisa estourar para que isso aconteça. Por isso, para não ter a dúvida de perspectiva e surpresa. No Fortaleza, eu falei no Twitter outro dia que... Fala aí. É porque no Fortaleza a gente há muito tempo não trabalha bem a base. A Fortaleza está recomeçando esse trabalho agora, né? E demora muito para render. Mas o Anderson deu chance. Né? Teve, por exemplo, o Igor Torres já tinha estreado e vinha no banco, mas começou a jogar com o Anderson Moreira. O Igor Torres hoje que jogou no Bahia esse ano. Deu chance de estrear no profissional o Alex Vinícius, jogador da defesa. Levou o Kennedy algumas partidas para o banco da Série A. Ele não usou muito assim base, porque o Fortaleza também não tem uma base ainda que consiga, né, tá ali colocando. O Fortaleza hoje investe muito mais no aspirante do que na base em si, né? E tem dado frutos nos últimos anos os aspirantes para Fortaleza. Márcio Suave, Bruno Melo, Hércules, Felipe, Jean Mota. O Fortaleza trouxe muitos jogadores dos aspirantes nos últimos 6, 7 anos. A questão é que na base, mesmo no pouco tempo, ele chegou a dar algumas oportunidades, deu assim de dar certo e se firmar no profissional mesmo, só o Igor Torres, mas ele passou 4 meses no Fortaleza, né? Então não dá para dizer que falar muita coisa nesse sentido. E só para finalizar aqui de jogadores que eu acho que o Anderson pode se interessar, ele, quando veio para o Botafogo, trouxe o Carlinhos, lateral esquerdo, que trabalhou com ele no Fortaleza, e usou o Carlinhos. O Carlinhos ficou sem contrato agora. Deixa aí, porra. Então a gente não vê coisa boa. Deixa o cavalo. Acho possível. Na Série B ele rende muito bem. Cansado já, Carlinhos, porra, pelo amor de Deus. Porra, não, ele tá barrigudinho, mas assim, se entrar em forma, rende. Não, Sander, o cavalo, deixa o cavalo. Mas ele é um bom jogador. 20 anos com o Sander já tô acostumado já. Carlinhos é um bom jogador. Eu gosto do Carlinhos. Com o Sander, a gente tá chegando no momento onde a gente sabe onde a paleta vai virar. Não é? Tipo, a gente já começa assim, ó. Tá indo bem, ó. Isso aqui, ó. Nos 3 próximos jogos, a paleta da merda vai virar. Assim, ó, ele vai aqui, tá na hora da paleta virar. E foi exatamente o que aconteceu. A expulsão que ele teve, ó. A gente, porra, 3 jogos, 2 jogos, ele ficou até no top 3 da gente, ficou no pódio. A paleta tá aqui, viu? Dito e feito, porra. Outro jogo, o cara foi expulso. Assim, isso já com o tempo o cara aprende, porra. É o nosso Robson. É o Robson de vocês. De ser piradão. 7 anos, né? Acho que vai ser a 7ª temporada, né? Se ficar. Fred, tu entrasse agora. Mas é isso, né? 1G, tá escutando? Não, tem uma base aqui. 1G. Ficou até pixelado. É um caixa baixa aí. Normalizou? Não. Não. Meu irmão, pintura tá com cara de sofrimento, assim. Pintura renascentista. Acho que perdemos ele. O Sander ainda vai virar volante. Eu tenho para mim que Sander seria um bom volante. Eu tenho essa impressão. Pedro, tu fez uma previsão do futuro aí. Eu sempre tive essa impressão. Que esse cara de volante, meu irmão, não seria mau jogador, não, velho. Renderia melhor que o jogador? Veja só, eu vou falar. Porque eu li ontem, eu achei que era resenha, mas, meu irmão, a galera foi das renovações. Isso é só li, eu não apurei, não. Só que eu achei tão curioso da possibilidade de uma renovação de 2 anos, porra. Assim, vai aposentar no clube, porra. O jogador de futebol vai aposentar no clube, não tem problema não. Se forem 2 anos assim, porra. Já tá quantos? Veja só, há quem diga que são 6. Eu acho que é uma grande 6 ou 7. Eu acho que é uma grande mentira. Eu acho que tá a 15. Eu não lembro dele. Dizem que jogou no Criciúma. Não lembro dessa passagem.
Também não. É Não tipo sai daqui, não, pô. o Zitaqui e o Lauro do Juventude, né? Morre um, nasce outro para jogar lá. Não, e tem que saber onde quem tem isso também? Pimentinha do Sampaio. Aham. Puta que Cara, meu irmão, sem brincadeira, nunca você vi sabe o que já Sampaio tiveram, correr sem Pimentinha. você Você sabe que sabe já que tiveram ele- 4 Itaquis diferentes no Juventude? Aí é o número da Aí é camisa, né? Se o brincadeira. cara for, aí é foda. Tô brincando, 4 diferentes. E todos de Itaqui. Da mesma posição? Todos volante lateral. Então, aí porra. É de É um sacanagem personagem, já. Aí, é um personagem que alguém tem que fazer, porra. Tipo, é Bozo, alguém tem que ser Bozo. Aí, enfim, todo mundo. Porra, aí, o Pimentinha chegou a vir pro Botafogo em 2015, mas falou que não se adaptou à cidade, não se adaptou e pediu para voltar, e o Botafogo liberou ele de volta pro Sampaio. Cara, eu lembro do Pimentinha no São Caetano. Uma passagem assim, de uns 3 meses. mas era o mesmo ou era outro? É o Pimentinha. É tipo o Moreilândia no Salgueiro. Quantos anos ele tá lá? Moreilândia, não, mas ele saiu já. Moreilândia, eu Saiu. entrevistei ele no Guia do Pernambucano quando ele era. Tô velho. Tu falasse agora. Eu entrevistei Moreilândia, eu lembro disso, porque antes de começar os estaduais, hoje não tem mais isso, não. Mas tinha um guia, os repórteres iam para o interior para fazer reportagem sobre os clubes do interior, para ter um caderno especial do lançamento do campeonato Galera, estadual. vocês sabem que tem muito programa pela frente, né? Um segundo, vai acabar o negócio que cai isso, pô. Aí quando teve esse de Moreilândia, ele era. Aí tinha as figuras, você vai entrevistar um clube interior, ó, Cássio, tu vai para o Agreste, João, tu vai para os times do Sertão, Fulano, tu vai para o time da Zona da Mata, aí os setoristas, tu vai para o Náutico, enfim. Aí eu fui para o Sertão. Aí tinha os quadradinhos, ó, quem é o destaque, o time, quem é a promessa, falando. A promessa era Moreilândia, porra. Assim, ele não era experiente, ele não era a carta do experiente, não. Ele era a carta da promessa. Eu lembro demais disso. O programa de Copa foi parar Itaqui, Moreilândia. Exatamente, meu amigo. E para pegar o caminho de volta é foda, Não, viu? parou, Fala de Mondragão aí. stop, freou aqui, ó.